Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lohua Makeri. Bom, hoje eu quero dizer pra vocês que hoje eu tô postando um vídeo totalmente diferente de tudo que eu já postei. Mas enfim, é um vídeo uma conversa que eu queria muito que vocês assistissem pra vocês se identificarem de alguma forma, não sei, com o testemunho dessa mulher. Se vocês estão sendo assim, estão agindo assim, se vocês são assim, tipo, querendo agradar todo mundo, querendo fazer tudo, tipo, abraçar o mundo inteiro, querer agradar todo mundo para se sentir amada, querida, até mesmo pelos seus familiares, eu não sei. Eu queria muito que vocês assistissem e prestassem atenção, para que vocês conseguissem identificar se vocês agem assim por fazer ou para se sentir amada, querida, sabe? É muito lindo isso, muito lindo esse testemunho. E eu espero muito do fundo do meu coração que isso possa ajudar alguém de alguma forma, tá bom? Eu espero que você compartilhe essa live pra quem você acha que é assim, que precisa mudar, precisa viver, respirar e que a pessoa não pode fazer tudo sozinha. Não pode querer agradar a todo mundo. Até não é bom pra você e nem é bom pra pessoa ao seu redor. Enfim, gente, fica agora com essa live. Eu espero que possa te ajudar. Gente, por favor, não esqueça de curtir o vídeo, tá bom? De deixar o seu like, é muito importante. E se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, manda pra ela, tá bom? Eu vou postar também outros vídeos da Fernanda aqui no meu canal, da Fernanda Moraes, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Ela me ajudou muito. Como ela é coach, ela entende esse lado da gente, esse lado emocional, ela trabalha com isso, então vai ajudar muitas pessoas. Além desse vídeo que vocês estão vendo agora, eu vou postar um outro, então vocês fiquem de olho aqui no meu canal, tá bom? Não esquece de se inscrever para vocês verem todos os vídeos que eu posto aqui, são só vídeos mesmo para ajudar pessoas que tem marcado a minha vida e eu espero que de alguma forma ajude alguém, tá bom? Tchau! Ana, parabéns pelo seu contribuir. Minha amiga! Boa noite! Boa noite! Que alegria estar aqui com você, amiga. Olha, gente, presta atenção, ela mora em Boston. Ela chegou ontem em Fortaleza, onde eu moro, tá? E aí, eu vim fazer a live de casa, porque aqui eu consigo ficar mais em paz, né? Quando o Paulo não tá usando o nosso escritório aqui eu consigo ficar mais em paz do que na empresa, porque na empresa quem tá comigo na empresa sabe que não me deixam quieto um minuto. E aí ela foi pra empresa fazer a live. Eu disse, ó, se eu soubesse, a gente ia fazer assim, uma do ladinho da outra. Mas seja bem-vinda, amiga. Tá aqui pertinho. Eu quero agradecer. Vai ser um momento maravilhoso. Vai sim, vai sim, vai sim. Fernandinha, eu vou deixar que você se apresente, tá? A mulher Fernanda, a mãe Fernanda, a esposa e a profissional, antes da gente começar na nossa história, né? Olha só, gente, eu sou Fernanda Moraes, eu tenho 44 anos, sou esposa do Jorge há 20 anos, nós temos uma história de 26 anos juntos, mais 20 anos de casados. Sou mãe da Laura, de 18 anos, mãe do Eduardo, de 15 anos, sou filha da Angeline e do Fernando, sou irmã mais velha da Fabiana, da Flávia e do Fabrício, e isso é quem eu sou, de verdade. Sou filha de Deus, sou serva do Deus Altíssimo, e um pouco do que eu faço. Eu sou Master Trainer Febracis, diretora da Febracis Boston, empresária, e eu costumo dizer que o que eu mais amo fazer, na verdade, é compartilhar conhecimento, trocar experiências. E o meu propósito de vida, na verdade, é fazer com que todas as coisas vão convergir a Deus, né? Então, é por isso que eu estou aqui hoje. É isso. Que tudo venha convergir a Deus. É isso, amiga, é isso. E nós nos conhecemos já, amiga, eu já perdi as contas. A gente se conhece já há um tempinho, né? Quando foi que nós nos conhecemos em Israel, gente? Olha que lugar mágico para se conhecer. Início de 2011. Início de 2011, então tem 9 anos, né? Tá na hora da gente voltar, viu, amiga? Tá na hora. Tá na hora. Tá no meu mural. Voltar para Israel está no meu mural dos sonhos. Eu também, porque agora eu quero levar os meus filhos, né? A Júlia e o Matheus foram, mas eu tenho que levar o meu Dani, ele tem que ser se batizado lá também. No Rio Jordão, yes. Isso mesmo. E aí, gente, nós nos conhecemos e começou uma história de amizade mesmo. Nós frequentávamos a mesma igreja.
e a Fernanda entrou, conheceu a Febracis, começou a fazer os treinamentos como uma aluna, como uma amiga. E foi muito extraordinário que a gente viu rompendo dentro do coração dela e no estilo de vida dela e na conexão dela com o propósito dela de vida. E aí eu a convidei para que ela possa hoje contar um pouquinho. Amiga, essa 1 hora é sua, você fica livre para seguir a ordem que você quiser, porque eu já estou com o meu caderno, o meu papel na mão, e quem não está, corre, pega um caderno e caneta, porque vocês estão aqui para aprender. Yes. Só faz sentido gastar 1 hora do seu dia se for algo relevante para a sua vida. Não desperdice o seu tempo, porque você tem algo grande para realizar nessa vida e você tem que canalizar toda a sua energia para o que você nasceu para viver. Então essa live é para te ajudar no teu processo, para viver a tua melhor versão, para viver tudo que tu nasceu para viver nessa vida. Por isso você está aqui, então papel e caneta, e vamos aprender juntas. Amiga, é com você. Você falando aí, né, que nós nos conhecemos em Israel, interessante é que algo que hoje eu sei que foi realmente de Deus, clicou a minha família com a sua família. E naquele momento, naqueles 17 dias que a gente passou juntos ali, que foram tão profundos, onde compartilhamos tantas coisas, realmente teve um clique, um propósito de Deus em estarmos juntas. E aí o Paulo dizia assim, mas você precisa fazer o método CIS. Eu que tinha chegado há pouco tempo dos Estados Unidos no Brasil, não sabia quem era Paulo, não sabia o que era método CIS. Eu contar um pouquinho disso. Gente, antes de nós nos conhecermos em Israel, a Fernanda tinha morado já quase 10 anos, né, amiga? 9 anos. 9 anos nos Estados Unidos. Os 2 filhos dela são americanos e ela tinha voltado recentemente, bem recentemente, para Fortaleza, para onde é a cidade natal dela. E ela foi comigo na mesmo grupo da igreja para uma viagem onde nós fomos passar 17 dias em Israel. E aí ela está dizendo que nessa viagem, para você que está entrando na live agora, o Paulo ficava dizendo para ela que ela precisava fazer o método CIS. Ele tinha visto algo nela que dizia que ela tinha que fazer o método CIS. E ela dizia método CIS, né? Então, aí... Pois é, eu nem sabia o que era, mas quando eu comecei a achar que eu sabia, que eu comecei a achar que eu estava entendendo o que ele estava dizendo, aí eu dizia assim, mas eu não preciso de método CIS, inteligência emocional, eu não preciso disso, a minha vida já é tão boa. E é a partir daí que eu quero começar, né, a desencarrilhar tudo isso, porque a minha vida já era muito boa. E por isso, eu acredito que eu estava me privando por falta de conhecimento, por arrogância, mesmo que eu não sabia que era arrogância. Amiga, eu tô anotando tudo, tá? Tá. Porque no final, eu sempre coloco nos stories as principais chaves que foram entregadas aqui para que as pessoas tenham a chance de anotar, de fixar, de refletir, tá bom, gente? Depois vai estar nos stories que eu vou colocar para vocês as principais pérolas que nós recebemos aqui hoje à noite. E aí, com 30 e poucos anos de idade, eu já tinha morado nos Estados Unidos, já trabalhava desde os 16 anos com empresa, na empresa dos meus pais, já tinha 2 filhos lindos, tinha um casamento que era bem sucedido, já tinha morado fora, já tinha realizado tantas coisas que eu dizia que eu não precisava de mais nada. E aí é quando aquele momento em que o bom nos afasta do extraordinário, onde o bom e as experiências que eu já tinha vivido, eu já me sentia tão grata a Deus por tudo, que era naquela época, eu entendo hoje, era como se eu não me sentisse merecedora de algo maior, de coisas a mais, porque tudo que eu tinha já era tão bom. E aí, vocês entenderam o que ela disse, gente? Cuidado, porque o bom que gera conformismo nos afasta do extraordinário. Isso é a primeira coisa que vai ser anotada. O bom, cuidado, porque ele nos afasta do extraordinário. E aí, quando o Paulo disse, mas faz o método CIS, você vai gostar, vai ser importante para você. Aí eu contei uma historinha que eu me segurei nela por muitos anos.
eu disse assim, então eu vou. Eu vou para acompanhar o meu marido, porque Que é ele que ele que precisa. Quem Meu é que já marido... disse aqui, ó? Coloca aqui pra gente, tá certo? Coloca aqui pra gente quem disse assim, eu vou só para acompanhar o meu marido, porque é ele que precisa. Diz aí, ou então eu vou fazer algo só para fazer com que o meu marido faça, porque ele é que precisa. Quem é que já alguma vez na vida entendeu que quem precisa são os outros? Parabéns, Nath, pela sua humildade. Parabéns, viu? É isso. Eu, Camila, muitas vezes na vida achei que todo mundo precisava, menos eu, tá? Eu super me identifico com a história da Fernanda. Pois é. Só que, ao mesmo tempo que eu buscava uma perfeição constante, ao mesmo tempo que hoje eu sei que é um peso que eu carregava, um peso que foi imposto subliminarmente pelos meus pais e imposto por mim mesmo, porque não era isso que Deus tinha para minha vida, ele não queria esse peso. Ao mesmo tempo que eu achava que eu não precisava, que a minha vida já era boa, eu também sentia que eu poderia mais porque eu tinha que ser perfeita. E aí, nessa busca pela perfeição, que eu vinha desde muito cedo, tanto para agradar os meus pais, como porque eu achava que para ajudar os outros, eu não podia mostrar as minhas falhas, eu não podia mostrar os meus erros. Fernandinha, como é o nome do que está por trás disso? Olha o que a Fernanda disse, tá? Eu fico interrompendo, gente, não é para não deixar a minha convidada falar, tá? É para trazer à tona, né? É só para trazer à tona as chaves que a gente precisa levar. Ela vai... Isso é combinado, acredite, é combinado. Ela sabe que eu vou interromper para que eu fique pegando as pérolas e ela possa estar imersa na história dela sem estar preocupada com o conteúdo. Então, o que é que a Fernanda está dizendo? Que o estado de arrogância dela não permitia ela perceber que ela também precisava. Então, ela até se interessava por algo, mas ela dizia, não é para mim, é para o outro. Eu até vou para acompanhar meu marido porque ele precisa. E mesmo ela fazendo muito, sentindo um peso enorme, que carregava uma responsabilidade exagerada que ela vai contar para vocês, ela continuava achando que ela não precisava, porque ela já era muito bem sucedida. Tá? Então, vai pegando aí qual é o sentimento que está por trás desse comportamento. Yes. E aí, esse sentimento de que eu já era muito boa, porque eu já tinha conquistado muitas coisas, ele era confrontado ao mesmo tempo. Eu sempre entendi que eu tinha um propósito para viver, não sabia exatamente qual era, mas como serva de Deus, como filha de Deus, eu sempre entendi que nós estávamos aqui para ajudar as pessoas. Embora até aí eu não sabia ajudar como, fazendo o quê. Eu achava que eu só iria ajudar os outros a ter um casamento bom, a ter um relacionamento bom com os filhos, se eu mostrasse que eu era perfeita, porque senão eles iriam me julgar. Poxa, ela quer me ensinar a ter um casamento porque ela não perfeito, vive? Se ela não vive, ela quer me ensinar a ter filhos saudáveis emocionalmente, saudáveis fisicamente, filhos obedientes. Eu tinha tanto medo dos meus filhos serem desobedientes. Eu tinha um temor tão grande que eu estava exigindo dos meus filhos, que eram 2 crianças, uma perfeição que não é normal. Meus filhos não podiam ser crianças porque eles tinham que ser exemplos para outras crianças. Olha a loucura. Eu tinha que ser perfeita como esposa, meu marido tinha que ser perfeito como marido, mesmo que a intenção era boa, porque era para ajudar os outros, eu acabava vivendo uma farsa. É isso, amiga. O porquê era errado. O porquê era errado. E olha, se vocês conseguem acompanhar a linha de raciocínio, o porquê, e eu me sinto muito à vontade de falar disso, eu não vou falar da Fernanda, tá? Eu vou falar de mim. Porque eu também era assim. Eu também era assim. E como o meu valor, como eu sempre entendi que o meu valor, que eu ia ser valorizada e amada se eu fizesse muito, se eu tivesse uma alta performance em todas as áreas da minha vida, eu vivia essa vida com esse peso. Eu tinha que fazer muito, eu tinha que fazer muito bem feito, eu obrigatoriamente tinha que estar na vitrine.
Olha que loucura. Só que para estar na vitrine, não existe pessoas que vivem sem dificuldades, sem defeitos, sem problemas. Então a gente vive uma farsa. Até tem sim resultados, mas a que custo? Isso. Destruindo o quê e quem? Eu tô falando da minha vida, tá? Não tô falando da Fernanda. Tô falando da minha vida. Destruindo o quê e a quem? Porque o propósito tá errado. A motivação até é nobre. Mas o porquê é errado. Né? Continua, amiga. E no caso que você falou, destruindo o quê e a que custo, eu estava destruindo a identidade dos meus filhos, destruindo a autoestima deles, porque eles nunca seriam bons o suficientes para aquela mãe que queria colocá-los tanto, queria colocá-los numa vitrine. Literalmente era o que eu fazia. Quando eu chegava na igreja, quando eu chegava nas casas dos outros, nas reuniões, eu queria mostrar os meus filhos como um prêmio, como 2 bibelôs, como crianças educadas, perfeitas. Queria mostrar isso no meu casamento, na minha vida, ao preço de destruir a identidade dos meus filhos, de destruir a liberdade do meu marido, porque eu criticava ele só com os olhos. Se eu conseguisse me controlar e não falar nada, se eu conseguisse me controlar, que já era difícil, eu só consegui me controlar mesmo depois do método CIS. Mas eu criticava com a boca, eu reclamava de tudo que ele fazia, porque tudo estava errado. Eu não sei nem como é que ele me aguentou por tantos anos. Tudo que os meus filhos faziam era errado e era sempre naquilo. Não, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que mostrar para os outros perfeição. E sem perceber... Amiga, congela. Gente, se você tá nessa live agora e você não mandou aviãozinho ainda, eu tenho certeza que você conhece pelo menos 10 pessoas que precisavam estar ouvindo isso. No mínimo, 10 pessoas que precisavam estar ouvindo isso. Ó, aqui... tem um propósito. Você concorda que eu e a Fernanda não precisávamos estar falando da nossa vida? Nós não precisávamos estar nos expondo, mostrando nossas fraquezas, se não existisse propósito. Então, o propósito é ajudar. Então, manda para aquela pessoa que agora, nesse momento, você lembrou. Nesse momento, eu sei que você lembrou de alguém, além de você. Manda, tá? Manda, porque eu sei que tem gente que precisa ouvir que não tá aqui. Vamos, amiga. E quando eu fui fazer o método CIS para ajudar o meu marido, que precisava ser mudado, eu comecei a fazer um mergulho dentro de mim e dizer, meu Deus, quanta sujeira escondido debaixo de um lindo tapete persa. Quanta sujeira, quanta teia de aranha, porque a luz não era acesa ali há tantos anos. E a luz... Quando a luz não chega, tem trevas, né? E onde tem trevas, tem teia de aranha, tem bicho, tem tanta coisa. E quando eu comecei a trazer à tona aquilo, eu percebi que eu não estava gostando de quem eu era. Eu não estava gostando da mãe que eu tinha me tornado, da esposa que eu tinha me tornado, da irmã mais velha, chata, irritante, sempre exigindo dos meus irmãos uma perfeição também. Onde os meus pais sempre comparavam os meus irmãos a mim, porque eu tecnicamente fazia tudo direito, tecnicamente eu era uma boa filha, tecnicamente eu era boa aluna, e existia essa comparação, onde era como se eu fosse de alguma forma superior. E aí o que é que acontece? Aí o que é que acontece com a criança da Fernanda, a criança emocional da Fernanda, que a vida inteira buscou aprovação e fazer muito e carregar um peso. Sem dúvida, não se engane, a gente sabe disso, você sabe disso, amiga. Hoje você é uma perita nessa área também. E esse comportamento nada mais é do que as nossas crianças emocionais machucadas, pedindo desesperadamente pelo amor de pai e mãe. Atenção, amor. Então, e aí o que é que ela aprendia quando os pais a comparavam com os irmãos, quando dizia que tecnicamente ela fazia tudo perfeito, ela disse, opa, tô no caminho certo. Então, reforçava a postura dela de arrogância, manipulação, né, de que estava fazendo, de que estava no caminho certo, porque assim ela ganhava o que ela queria, o que a criança dela queria, aprovação. Aprovação, atenção, amor.
Os meus pais sempre trabalharam muito, saíam de casa de madrugada, voltavam tarde da noite, e eu queria essa atenção, eu queria esse amor, e eu conseguia isso através de cuidar da casa, cuidar dos empregados, cuidar dos meus irmãos. Quando eu assumia esse papel que não era meu, porque eu fui me tornando adulta antes da hora, perdendo uma parte da minha infância, da minha adolescente, assumindo um peso que não era meu. Quando eu fui fazendo isso, realmente eu fui percebendo que, uau, então eu sou mesmo, eu posso mesmo tudo isso, mas por tudo que eu fazia. Só que até eu chegar no método CIS, eu não sabia disso, eu não percebia. Eu só sabia que era uma ansiedade tão grande de ter que fazer, de que nunca nada era o bastante, nunca era o suficiente, que aos 18 anos de idade eu comecei a tomar injeção de Antac com Buscopan, porque a gastrite era grande demais. Eu ia para o hospital todo mês tomar injeção, porque aquela ansiedade constante de fazer, de trabalhar, de estudar, de cuidar da casa, de cuidar dos irmãos, para de receber fazer. Eu achava que estava ajudando os meus pais. Eu não sabia que era para receber amor, carinho, atenção. Eu achava só que estava ajudando. E aquilo, de novo, foi trazendo um peso sobre a minha vida. Era um fardo. Tudo que eu ia fazer era penoso, era pesado. E aí, o que é que aconteceu? Eu comecei a entender... Amiga, olha quantas pessoas dizendo aqui, você tá falando da minha vida, Fernanda, nossa, essa fui eu, essa é a minha história, essa é a minha história, essa é a minha história. Glória a Deus. Vamos saber qual é o caminho pra gente se livrar disso, né? Só que eu achava que quanto mais eu fizesse, mais ia dar certo. Eu achava que aquele peso era normal, que aquele peso era natural. Olha só como é interessante. Quando as coisas são contra a natureza de Deus, quando as coisas são contra o propósito de Deus, fica pesado. E eu não entendia. Eu só achava que fazia parte. E aí eu fui entendendo que quanto mais difícil algo fosse, melhor era, porque eu ia conseguir realizar. Então, eu ficava buscando situações, desafiadoras, circunstâncias, e eu ainda dizia com muito orgulho, quanto mais difícil, melhor para mim. Quanto mais difícil, melhor, porque eu vou lá e eu faço. Olha a comunicação dela, gente. Olha a comunicação. Quanto mais difícil, melhor para mim. Sabe por quê? Porque aí ela vai ter mais louros, mais mérito na conquista. E vai trazer para ela mais validação, elogio e amor e atenção. E o que eu não percebia também naquele momento é que quando eu fazia isso, de certa forma, eu me tornava uma vítima de mim mesma, porque ao contar o que eu tinha conseguido conquistar, realizar, superar, lá no fundo, lá dentro, escondido, tinha uma vítima completa. E essa vítima, ela ficava transitando entre herói e vítima. Era como se eu gostasse de ser Marte. Era como se eu gostasse de sofrer. E eu ainda tomava as dores de todo mundo ao meu redor, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu trazia para mim aquilo, aquele peso, aquela dor, porque quanto mais pesada eu estivesse, quanto mais sobrecarregada eu estivesse, era como se aquilo me alimentasse, me desse energia para viver. Uau! Ó, eu estava lendo nos comentários quanta identificação, né, amiga? Quanta identificação. Deixa eu te dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Como é bom você estar compartilhando aí. Sabe por que eu não tiro os comentários? Porque existe um princípio de que começa a cura em você, se você quiser, toda vez que a gente confessa algo. Na hora que a gente reconhece o estado atual, isso nos traz consciência. Lembra que a Fernanda começou a dizer, eu não tinha consciência. Eu aceitei entrar num processo de inteligência emocional porque o meu marido precisava, não a mim. Então, todas as vezes em que a gente testemunha uma história de vida aqui, que alguém consegue se identificar com coisas na sua vida que também precisam de luz, nós estamos provocando na minha mente, na sua mente, na mente da Fernanda, o primeiro passo da transformação, que é a consciência.
tá? Então, parabéns por você que está tendo a humildade de reconhecer que tem coisas em você que podem ser melhores e que trazem uma dor. Nós não nascemos para dor, gente. Nós não nascemos para dor. É disfunção. Nós nascemos para abundância. E as nossas memórias de dor, elas vão destruindo o que Deus preparou tão precioso para nós, que é a nossa vida. Né? Então, vamos continuar ouvindo a Fernanda e parabéns pela consciência de todo mundo que está aí enxergando. Parabéns, viu? E você falou em humildade, e olha a falsa humildade que eu tinha. Eu até contava para as pessoas as superações que eu tinha. Eu até contava, apesar daquela busca pela perfeição, eu até contava algo, mas eu só contava depois que eu já tivesse vencido. Eu não me abria, eu não me expunha ao ponto de dizer assim, puxa, eu estou passando por isso, eu estou passando por problema no meu casamento, eu estou passando por um problema com o meu pai. Eu não contava, eu engolia calado, eu engolia seca, aquilo se transformava em doença, em crises de ansiedade, ataque de ansiedade, muita gastrite, dor de estômago, enxaquecas quase crônicas, ganho excessivo de peso, então eu estava sempre ou gorda ou muito magra, sempre. Nunca estava bem, ou estava com muito excesso ou estava muito magra. E depois eu fui entendendo que era aquela luta constante dentro de mim, que eu até me abria, mas eu só me abria quando eu pudesse dizer assim, não, mas já está tudo bem agora. Venci. Eu sou forte, quanto mais difícil, melhor. E mais uma vez eu reafirmei para todo mundo que eu sou muito boa, eu sou forte, eu mereço elogios e amor, né? Fernandinha, assim, quanta identificação para mim também. Quem já assistiu a minha história de vida que eu conto no Método CIS, um dos pontos que eu cito é isso. Eu nunca na minha vida falei para absolutamente ninguém. Até o meu processo de transformação que começou no dia 5 de agosto de 2017. Olha o tamanho da minha arrogância, gente. Eu sou esposa do Paulo. Eu convivo com o conteúdo dentro da minha veia. Todos os dias da minha vida há 20 anos. Mas eu sempre estava tão ocupada fazendo para ser amada e que eu dizia que aquilo era para os outros e não para mim. E eu achava que eu estava ajudando os outros, fazendo com que tudo fosse perfeito, com que o Paulo tivesse um ambiente perfeito para produzir, estudar, criar, que a empresa tivesse o mais redonda possível, próspera, abundante, e essa era a minha missão. Só que a motivação era errada. Era como a Fernanda estava dizendo, eu carregava um peso no mundo todo nas costas para me sentir amada, porque eu estava fazendo o que era certo. Né? E na hora em que eu tomei a consciência e vi que eu ia me destruir tudo que tinha valor para mim, que eu disse o chega, a primeira vez que eu abri a boca para alguém para dizer que eu tinha um problema foi para minha coach Margot em 2017. Olha que loucura, gente. A vida inteira eu nunca falei para ninguém de uma dificuldade minha. Isso é arrogância, isso mata. E eu ia morrer. E no meu caso, quando eu me abria para alguém, era com muita vergonha. Eu não sei porquê, assim, na época o sentimento era vergonha. Era como se eu não fosse boa o suficiente, não fosse digna o suficiente de tudo que Deus já tinha me dado, de tudo que eu vivia que já era muito bom. Então, quando eu me abria e quando eu falava as minhas falhas, era como se eu estivesse fracassando diante de Deus. Era como se eu fosse uma farsa. Só que, na verdade, era o oposto. Era o oposto. Quando eu vestia essa capa, essa máscara, quando eu jogava as coisas para debaixo do tapete, apagava a luz do porão e não deixava que as pessoas vissem a dor que eu sentia por tudo aquilo, aquilo que não era verdade. E é algo, gente, mesmo sabendo disso, mesmo estando na Febracis há quase 10 anos, mesmo treinando pessoas, é algo que se eu não me observar dia a dia, isso volta de alguma forma. Às vezes volta de uma forma sorrateira, às vezes volta de uma forma diferente.
que se eu não estiver constantemente vigiando isso, eu me torno novamente aquela pessoa da qual hoje eu não tenho nenhum orgulho. Gente, é desse jeitinho. E o que é que a Fernanda está dizendo? O que a gente também falou com a Nebraska. Lembra que a Nebraska disse que a decisão dela, a Nebraska foi a nossa primeira convidada da quarta-feira. O que é que a Nebraska disse? Que a decisão dela precisava ser renovada todos os dias. Eu estou dizendo aqui para você, todos os dias, eu clamo a Deus por humildade. Todos os dias eu tenho que vigiar a minha comunicação, tenho que vigiar a minha postura e a intenção do meu coração. Para que eu esteja no meu processo de ser quem eu nasci para ser. Né? Então, assim, a gente passa por estágios. Tem que ter a consciência, tem que começar a viver o processo de transformação. Ontem a Renata falou muito de vícios emocionais. Quem assistiu a Renata viu como foi linda a live dela. E a Renata, o que é que a Renata disse? Ela disse que ela tinha uma conexão com o pai dela, que era um vício emocional que ameaçava o casamento dela, que a fazia ela desonrar o pai dela. Aliás, desculpa, desonrar o esposo dela e, consequentemente, desonrar os filhos. Mas era um vício emocional tão entranhado que só quando ela começou a ter consciência, que aí ela começou a criar artifícios, olha, conscientes, de na hora que ela entendeu que aquilo ia alimentar o vício, ela se afastava, aumentava o tempo de estar de conexão juntos, mudava a comunicação, caliava a boca, fazia o vídeo mercador para não alimentar o vício. Então, o que eu e a Fernanda estamos falando é que na nossa vida nós temos vícios emocionais baseados na nossa história. Então, não é só porque você está dizendo assim, eu me identifico, que você está livre. Não! Você tem que começar um processo de ressignificar para as suas emoções as suas memórias. E vigiar constantemente para que você não alimente os seus vícios. Tomar essa decisão todos os dias, né? E falando em vícios, os meus muito claros, os principais, os mais fortes, é criticar, reclamar, olhar para os defeitos dos outros, olhar para os meus defeitos, como se eu fosse carrasca de mim mesma. Aonde se eu não fizer certo o suficiente, aonde se eu não for boa o bastante, de novo eu me pego, às vezes, naquele diálogo interno de o que que vão pensar, o que que vão dizer, ou eu não estou sendo a filha fiel para Deus. Então, é diário. Se isso não for cuidado, se não for tratado diariamente. A crítica é tão terrível, esse vício, que mesmo tentando conscientemente, a gente critica com os olhos. Eu critico com a boca, né? Com a boca. E interessante que quando nós permitimos, nós mães, nós pais, quando nós permitimos, nós vamos ver nos nossos filhos refletido as nossas maiores qualidades e os nossos terríveis, principais, piores defeitos. Eu não sei você, amigo, mas isso dói. Quando eu olho pra minha Júlia, eu não quero que ela viva nada do que eu vivi. Eu quero que ela seja tão diferente de mim. Pois é. E aí, a Margot dizia assim, às vezes eu fazia exercício de coach com a minha coach, a Margot dizia assim, amiga, se dedica, dá tudo de ti nesse exercício, porque tu tá mudando o DNA da tua filha. Aí ela sabia que ela tocava no meu principal. Era a lá, eu disse, gente, eu preciso que a Júlia seja completamente diferente de eu. Eu quero uma menina completamente diferente de mim. Então, é cruel. Agora, imagina quando você tem um filho que chega para você com 8 anos de idade, olha para você e diz assim, mãe, por que as coisas para a senhora têm que ser tão difíceis? Mãe, por que a senhora leva tudo tão a sério? Mãe, por que as coisas aqui em casa tomam uma proporção tão grande? E aí eu comecei a sentir aquela dor terrível de dizer, uau, então eu não disfarço tão bem assim. Não. Então, eu penso que disfarço, né? Eu penso que disfarço. Por que as coisas têm que tomar uma proporção tão grande? Olha só o que eu estava fazendo com eles e comigo mesma. Por que tudo aqui em casa tem que ser tão sério? Por que tudo tem que ser a ferro e a fogo? E eu dizia, meu Deus, o que é isso? Me ajuda a sair desse lugar. Mas era um caminho que você tinha aprendido. Era o da perfeição. Perfeição. Mas é muito cruel
exigir isso dos outros, exigir isso de si mesmo. E quando as pessoas não fazem, criticar. Porque, na verdade, quem que me deu essa procuração para eu achar que eu que estava certa e os outros não? Não existe, né, amiga? E não isso existe. É muito pesado. E Você vira falou... vício mesmo. É vício, olha. Você falou que o seu vício era criticar, né? É criticar, achar defeitos nas outras pessoas. Né, na minha história de vida existem muitas memórias onde eu me senti, tá, inferiorizada pela crítica. Então, o meu vício emocional era o inverso. Era sempre dar um jeito de me sabotar para atrair a crítica. Consegue entender? Assim, eu já estava emocionalmente tão viciada na dor da crítica que eu buscava fazer tudo certo para ter elogio, mas eu me conectava com pessoas que conseguiam perceber em mim as minhas falhas para ir direto no ponto da crítica. E aí eu reviver a dor da infância o tempo inteiro. Muito louco isso, né? E quando eu comecei a entender tudo isso, porque a ficha não cai assim, às vezes demora. Vai cair uma coisa aqui, é um processo, gente, processo. A palavra de ordem é um processo, não pode ser parado. Aí, de novo, quando eu fiz o método CIS, que eu me permiti mergulhar dentro de mim, que eu esqueci que meu marido estava ali, que eu estava ali por ele, porque era ele que precisava mudar, que eu fui fazendo o processo, depois fiz de novo. Aí eu percebi o seguinte, uau, eu posso ser muito melhor. Só que, de novo, com a intenção errada de novo. Porque se eu for melhor, eu vou poder ajudar mais pessoas. E aí, nessa pegada, com essa intenção, eu fui fazer a formação em coaching. Para ajudar mais pessoas. Para ajudar mais pessoas. Mas pensa numa pegadinha boa. Foi uma pegadinha maravilhosa. Porque ali eu comecei a entender que eu estava vivendo era uma hipocrisia, era uma mentira, era uma farsa, que eu não era perfeita coisa nenhuma, que aquilo era uma doença e que era exatamente o oposto do que Deus queria para minha vida. Eu comecei a entender sobre orgulho, sobre vaidade, sobre o ego, arrogância, quantas mentiras, mesmo sem mentir, eu estava promulgando para o mundo e para os meus filhos. E graças a Deus eu me permiti viver esse processo. Não apenas para cuidar dos outros, mas para que essa mudança existisse dentro de mim. E aí tinha dias que doía tanto, mas eu dizia assim, mas já tá doendo mesmo? Já tá deixa eu falar um pouquinho aí que você falou de formação em coach. Muitas pessoas chegam e dizem assim, a formação em coach é só para formar, só para quem quer ser profissional em coach. Vou te dizer uma coisa, 80% das pessoas que fazem a nossa formação de coaching integral sistêmico não é para aplicar na vida de outras pessoas. Elas fazem para aplicar nas suas vidas. E aí sim elas podem, nas suas profissões, não necessariamente mudar de profissão, elas podem aplicar os princípios e o conhecimento, porque elas vão entender muito mais da mente humana, do comportamento, ferramentas poderosas de conectar, de tirar o melhor do outro, é isso. Então, como o Paulo gosta de dizer, o processo de formação em coaching em si, como aluno, é extremamente, não é terapia, mas é completamente terapêutico. Porque você está durante 80 horas presenciais, é isso, amiga? 100 horas. Como é? 100 horas presencial. 100 horas presenciais, você está durante 100 horas presenciais vivendo processos e ferramentas poderosas de ressignificação das suas crenças, ressignificação das suas memórias, de eliminação dos seus impedimentos, de reconstrução de uma visão positiva de futuro. É muito forte. É muito forte. Muito forte. Para mim também foi muito forte a formação em coach. Muito. Aí eu comecei a entender que era exatamente nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, que as pessoas poderiam se ver. E não naquela busca incessante e totalmente equivocada pela perfeição. Eu comecei a entender que era através dos meus problemas, das minhas mazelas, das minhas dores, que Deus queria me usar. Que Deus queria que eu ajudasse outras pessoas. Mas eu só iria fazer isso de verdade se eu, de fato, me abrisse. Gente, e não é que seja fácil, não.
Não é fácil. Dói, não é fácil de dói, forma amiga, alguma. mas dói muito mais não mudar. Yes. Dói, é difícil. Mas eu escrevi na estante isso, exatamente isso. As pessoas dizem assim, tem que pagar o preço, tem que pagar o preço da mudança, tem que pagar o preço da mudança. E alguns dizem assim, poxa, eu não sei se eu estou disposta a pagar esse preço, eu não tenho Mas mais já estão energia. pagando. É isso que eu dizer, olha, eu não tenho mais energia, eu já perdi a esperança. Aí dá vontade de dizer assim, olha aqui nos meus olhos, você já está pagando o preço. O preço por não fazer o que tem que ser feito já está sendo pago. E vai só piorar. Então, a gente tem que ter a consciência de que existe um preço pago hoje e existe um preço pago que pode ser infinitamente mais prazeroso por fazer o que tem que ser feito. E quantas pessoas eu tenho visto que têm se escondido atrás das áreas em que é bem-sucedido, 2 áreas, 3 áreas, se agarra aquilo como se fosse tudo, que era o que eu fazia. Eu me agarrava, eu sou uma boa mãe, eu tenho bons filhos, eu tenho filhos lindos e exemplares, eu sou uma pessoa bem-sucedida financeiramente e eu tenho um bom casamento. Gente, isso é mais uma chave, tá? Cuidado para você não estar se escondendo atrás das áreas em que você é bem-sucedido. Tá? A Margot falou muito disso na live que ela fez com o Paulo. Cuidado para você não estar se escondendo atrás da área que você supostamente é bem-sucedido. Porque explica por quê, amiga? O que é que acontece com a teoria dos sistemas? Pois é, porque na verdade, se uma área está ruim, que no meu caso eram várias, tudo influencia tudo. Então, se uma área estava ruim, acabava que ia puxando todas as outras para baixo. E aí, eu me escondi atrás dessas áreas, mas ao mesmo tempo que eu me escondi atrás dessas áreas, era para ser mais leve, era para ser mais prazeroso, era para ser mais gostoso. Poxa, se eu era tão boa assim, se a minha vida já tinha tantas áreas tão boas, o que estava acontecendo que era como se algo sempre tivesse faltando? Era como se algo sempre faltasse. Era como se eu tivesse sempre uma corrida incessante para buscar algo, para preencher algo que não fazia sentido na minha vida. Mas, poxa, se eu sou tão boa, tão perfeita, se tanta coisa já aconteceu na minha vida, por que eu fico sentindo sempre como se algo tivesse faltando? Aí eu ia em busca de novos desafios, de coisas mais complicadas ainda para fazer. Mais problemas. E criava esses problemas dentro de casa, no meu Amiga, casamento. vamos fazer um parênteses aí, só para vocês entenderem. Quando ela entregou a chave para vocês, dizendo cuidado para você não se esconder atrás da área em que você é bem-sucedido, supostamente bem-sucedido. O que é que acontece na teoria dos sistemas, tá? Teoria dos sistemas, emocionalmente falando, tá? Do nosso sistema emocional, de neurociência, de tudo. O que é que ele explica? Ele explica que nós somos um sistema. E que o sistema, onde é que está a força do sistema? Onde é que está a força de uma corrente? No elo mais fraco. Então, quando você mantém problemas em algumas áreas da sua vida, por mais que você tenha áreas onde você é muito bem sucedido, aquelas debilidades, elas vão influenciar negativamente nos resultados das áreas em que supostamente você é bem sucedido. Nós seremos sugados, tá certo? Sugados para um resultado mais medíocre até nas áreas em que nós somos muito bons. Nós somos roubados, a nossa energia, a nossa alegria, a saúde física, a saúde emocional, o juízo, vai tudo embora. Por mais que você seja muito bem sucedido profissionalmente, mas se você anda ano após ano num casamento profundamente infeliz, de desamor, de desrespeito, de desonra, de indiferença, uma hora, aquele pilar conjugal, ele vai destruir a sua saúde emocional, que até pouco tempo atrás estava bom, que a tua saúde emocional vai influenciar negativamente na tua saúde física, que daqui a pouco você não consegue mais se conectar com Deus, que daqui a pouco seus filhos já estão completamente destruídos, porque aquele casamento influenciou na capacidade, identidade no valor daquelas crianças, se sentem inseguros, amedrontados, com a ameaça de um divórcio o tempo todo. Então, nós somos um sistema completamente integrado. Então, vigie para que você não se esconda contando historinhas de que sua vida é muito boa, porque você tem 1 ou 2 áreas onde você supostamente tem sucesso. Invista tempo e energia para cuidar do que precisa ser cuidado, do que está verdadeiramente ruim. Tá certo? Era isso que a Fernanda estava chamando a atenção.
E Vai. querer, de fato, passar por esse processo, viver esse processo que é doloroso, claro. É um processo de cura, de limpeza, de restauração, de reconstrução. E claro que demolir uma casa para construir outra dá muito mais trabalho do que construir da forma certa. Claro que dói, mas é extremamente necessário. E quando eu me permiti viver isso de verdade, quando eu parei, cansei de lutar contra mim mesma e contra o que Deus de fato tinha para minha vida, tudo começou a mudar. E quando eu olho para trás e eu vejo coisas absurdas que eu disse, que eu fiz, que eu falei, eu olho assim, eu digo, uau, como que os meus filhos me aguentaram? Eu era chata, insuportável. Como que o meu marido me aguentou por tantos anos quando eu queria assumir um papel dentro de casa que não era o meu? Queria dar ordens, queria que ele fizesse tudo do meu jeito, do jeito que eu queria. Tem alguma mulher aqui que se identifica com isso, gente? Coloca aí eu. Se você acha que você é o homem da casa, que tem que dar ordem, que tem que ser tudo do seu jeito, a generala dos filhos. Generala. Então, história, coloca aí, gente. Essa é a palavra. E o pior, eu achava que eu estava certa, que eu sabia o que era bom para todo mundo. E meu marido, acho que só podia ser um idiota. Porque como que ele não sabia o que tinha que ser feito? Era eu que dizia. Que tinha que dizer. Que tinha que dizer. E às vezes ele perguntava, você acha que eu sou criança? E na minha cabeça eu dizia, aham, acho. Porque era uma arrogância tão grande, onde eu achava que eu sabia o que era melhor para todo mundo. Gente, olhando para trás, que loucura é essa? Que loucura é essa? Que fardo foi esse que eu escolhi carregar? É muito louco isso, é muito complicado, mas depois se torna muito mais fácil. E aí eu entendi que eu precisava de fato viver essa cura, que eu precisava viver esse processo, que sim, eu podia ajudar os outros, sim, eu tinha sido criada com um propósito diante de Deus, mas que o propósito primeiro era eu deixar Deus me curar e me tratar. Amiga, vou te interromper mais uma vez. Você já era uma mulher de Deus. Você buscava a Deus. Olha o que você dizia, eu era uma serva de Deus. Eu entendia que eu só podia ajudar ministério. Eu te conheço, eu sei que você estava em ministério de casais, você estava servindo na igreja em vários outros projetos. Eu sei, por isso a sua responsabilidade de mostrar um casamento perfeito, mostrar filhos perfeitos, mostrar, para ter a autoridade de estar à frente de qualquer projeto de liderança. Eu dizia que era para não envergonhar o nome de Deus. Olha isso. Vamos lá. E aí, olha que perfeito que ela está dizendo, gente. E aí, quantas pessoas hoje vivem essa situação? Um coração completamente apaixonado por Jesus, mas nós precisamos entender que nós somos feitos de corpo, de alma, onde estão as nossas feridas emocionais, e de espírito. Feridas no espírito se cura espiritualmente. Ataques espirituais se cura espiritualmente. Feridas na alma, o Senhor cura se quiser, cura com uma só palavra. Mas existem recursos que o próprio Deus nos deixou de transformação da nossa alma. Isso. Nós temos que entrar no processo, do jeito que não existe salvação para aquele que não resolve confessar com a boca e acreditar e crer que Jesus é filho de Deus e tal, que não existe. A palavra de Deus diz que o homem tem que dar esse passo de confissão para que seja salvo. O homem tem que dar um passo de viver um processo de cura emocional para curar a sua alma. Por mais que você tenha Jesus na sua vida, a sua alma precisa de cuidados que são emocionais. Aonde a ferida nasceu foi na emoção. Então elas têm que ser tratadas com ferramentas, bisturis emocionais. Vocês conseguem entender, gente? Porque quantas e quantas pessoas estão dentro da igreja? Eu estava há 20 anos na igreja apaixonada por Jesus, temendo ao Senhor, clamando por cura, mas cheia de arrogância. E não me colocava para ser transformada. E o processo de transformar a minha alma é um processo emocional, não é só oração. Se fosse só oração, não tinha ninguém doente na igreja. Não tinha depressão. O
próprio Espírito Santo, ele é tão gentil e ele é tão suave que ele não ia agir na minha vida, ele não vai agir na sua vida se nós não dermos o espaço emocional. Era como se os meus canos estivessem completamente entupidos, obstruídos, completamente. Então, é isso, a intenção era boa, mas eu não conseguia. O caminho estava errado. Deixar. Não era o suficiente, né? Ó, o que é que a palavra de Deus nos diz? Acho que é Romanos 12:2. Sejais renovados. Presta atenção. Depois leiam isso hoje, gente. É minha tarefa de casa. Sejais renovados, transformados pela renovação da vossa mente, para que possas experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. A mente não é espírito. Isso. Tem um caminho que nós precisamos viver. Não adianta se esconder atrás da religiosidade. Não adianta se esconder atrás. Precisa querer dizer esse sim. Primeiro é ter essa consciência que precisa, que não consegue sozinho, que precisa de ajuda. Que não é perfeito, né? Pedir essa ajuda. E tem mais. Depois que eu pedi a ajuda, que eu decidi me entregar nos cursos, nos treinamentos, no processo de coaching, eu estava pedindo ajuda, eu já não estava mais ali de paraquedas ou por outros motivos, mas daí a eu deixar de fato ser trabalhada já foi um terceiro passo. Olha aí, gente, olha aí, olha, a partir primeiro da consciência, opa, não é só meu marido que precisa disso. Depois ela entrou no processo de coach, foi completamente confrontada com a estrutura de orgulho que aprisionava ela num velho estilo de vida que ela disse assim, chega, eu não quero mais isso, não foi para isso que eu nasci. Só que ela ainda não conseguiu entrar num processo de transformação. Foi o terceiro passo. Era como se constantemente eu tivesse me auto-sabotando. Amiga, que loucura, a gente precisa de 2 horas de live, nós duas, ó, faltam 5 minutos. Pois é. Mas é lindo se permitir viver esse processo. E se eu pude, e é um trabalho constante, claro, é um trabalho diário, claro, todos os dias. Se eu pude, eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aí vivendo essa mesma dor, esse mesmo peso de assumir um papel que não era nosso, que não era meu, que não era seu, que está aí assistindo, de ser carrasco de nós mesmos, de nós mesmas, porque tanto acusava o outro como acusava a mim mesma. E olha que loucura. Serva de Deus, mas deixando que o próprio inimigo trabalhasse na minha mente, porque quem acusa e quem acusa não é Deus. Não é Deus. Deus, ele deixa tudo leve, simples, direto, tranquilo, e eu estava vivendo o oposto. Então, que loucura era essa que eu estava vivendo? Não estava vivendo a minha verdadeira identidade em Cristo. Eu estava permitindo que a opressão mesmo trabalhasse na minha mente, nas minhas emoções e, consequentemente, em todas as áreas da minha vida. Eu mesmo estava dando mais poder para o inimigo agir na minha vida através da minha mente e das minhas emoções do que eu dando poder para Deus, para o Espírito Santo. Uau! Uau! É isso. Yes. É isso. Eita, amiga, tinha muito o que falar ainda, nós só temos 3 minutos. Tá bom, pois encerra aí. Não, quem vai encerrar é você. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar a live salva. Quem sentiu no coração de que tem que ouvir de novo, escuta de novo. Tá? Escuta de novo, vê de novo. Olha quem chegou para encerrar a nossa live. Meu marido chegou. Eu já tô vendo que ele passou aqui. Eu disse que ele chegou. Opa, apareceu de verdade. E aí, gente? Amor, a gente precisava de 2 horas, eu e o Fernando. Imagino. Tem certeza disso, né? Mulheres sábias. Ó, a gente vai acabar essa live daqui e todas essas 650 pessoas têm que correr pro Instagram do Paulo, porque o conteúdo hoje vai ser forte. Você vai chamar uma pessoa isso? Ele vai fazer ao vivo uma sessão de coaching com quem estiver na audiência. Tem sido forte, forte. Então corre, quem sabe você é a pessoa que ele vai lá, clica em você e você vai receber uma sessão de coach eu não vou falar, sou suspeita, né? Mas o maior coach da galáxia, o homem que tem transformado a vida de milhares, 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 milhões de pessoas.
Mas, amiga, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a nossa foto. Vou deixar para vocês a live gravada no meu IGTV. Daqui a 5 minutinhos ela já vai estar lá no meu IGTV, tá bom? Vou postar nos stories alguns insights que foram ditos aqui, porque o meu objetivo é realmente fazer com que isso seja relevante e gere transformação na vida de quem está aqui com a gente. E convidar, porque sábado e domingo eu não coloquei lives, porque eu entendo que você que está aqui tem a sua família, o seu marido, o seu filho, você é mulher, vai para o salão no sábado, domingo é dia de igreja, então não coloquei live sábado e domingo, mas segunda-feira nós começamos mais uma semana de lives tão inspiradoras quanto a da Fernanda, e eu já te espero lá, tá? Vamos tirar nossa foto? Posta nos seus stories, marca a mim, marca a Fernanda e 5 amigas já convidando para segunda-feira. Fernandinha, diz seu Instagram. Fernanda Moraes Master Coach. Vou botar o meu marido na foto. Isso dá uma sorte danada. Vou desativar os comentários, gente. Posta, remarca. Te espero na segunda e corre pro Paulo. Espera aí que eu vou desativar os comentários. Gente, ela que me chamou, viu? Eu não tô invadindo espaço de ninguém, não, viu? Amor, Foi ela que me chamou. o meu espaço é o seu espaço. Vai, Sofia. Foi. Um beijo, Fernandinho. Vou deixar você se despedir das pessoas. A última mensagem é sua. Querida, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha história. E eu só queria dizer para as pessoas que a caixa do presente já foi dada por Deus. Ele já nos deu um presente que é Jesus, que é vida abundante, que é saúde emocional, saúde física, saúde em todas as áreas. Mas quem tem que abrir esse lindo presente e usufruir do que tem dentro é eu e você. Então eu faço um convite para você. Abre essa caixa. Ela é linda por dentro, por fora, mas por dentro ela é muito mais. Usufrui desse presente para que a gente possa viver a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada pela humildade, pela verdade, pela humanidade. Tá certo? Parabéns, Deus te abençoe na tua jornada. Eu conheço a sua busca. Eu sei o quanto você tem entrado em um processo ainda mais de cabeça. Me orgulho de ter você pertinho da gente, viver na nossa missão, viu? Um beijo no seu coração. Gente, todo mundo manda um monte de beijo aí de obrigado pra Fernanda por essa noite tão linda. Um beijo, Fernandinha. Gente. Beijo, amiga. Até segunda. Tchau, gente.